A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Jovens. Hoje vamos apresentar o material do novo trimestre do ano de 2026. É o material do terceiro trimestre da Sala dos Jovens e traz o tema Fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, leis espirituais no livro de Juízes. Então está aqui novo material, uma bela capa, né? Uma capa muito bonita, né? Sansão derrubando aqui os pilares, e nós vamos aprender nesse trimestre sobre continuar essa batalha espiritual, continuar nesta batalha espiritual. São assuntos necessários, importantes, relevantes que a igreja precisa, né? Não aprender, mas rever, relembrar. Né? A lição de hoje, nós vamos falar da lição de número 13. Se eu estou apresentando o material do novo trimestre, é porque é a última lição do segundo trimestre do ano de 2026 e traz o tema o discernimento do cristão. Nós tratamos esse trimestre entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem a palavra de Deus. Então, veja que há um currículo, e isso é interessante que haja, né, uma sequência para que a gente entenda mais e melhor do assunto que nós estamos tratando. Né? E é bom quando o currículo ele acompanha, ele tem uma sequência, né, não vira aquela coxa de retalho. Então, não reclamemos, ou não reclame, né? Somente uma sistematização de assuntos para que a gente possa aprender. O discernimento do cristão é a aula de hoje. Esta aula será ministrada nas igrejas no dia 28 de junho de 2026 e o texto principal se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5, versículo de número 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tá bem? O resumo da lição nos ensina que o discernimento espiritual é essencial para que o crente permaneça firme na verdade bíblica, rejeitando os enganos dos falsos mestres e sendo guiado pelo Espírito Santo. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é refletir a respeito da necessidade do discernimento. O segundo é conhecer as fontes do discernimento. O terceiro, incentivar a prática do discernimento. Vamos para aquele nosso bate-papo semanal, entendermos o que é discernimento. Eu fiz eu tracei uma forma, uma meta de estudo diferente. Vamos ver se nós conseguimos, mantendo o padrão. Estamos mantendo o padrão. Só uma ideia diferente para nós entendermos. Primeiro, falamos bastante sobre discernir, sobre discernimento, que é o tema da lição. Né? Então, é o nosso ponto A, discernimento. Vamos seguir os pontos. O que é discernimento? Muitas vezes nós podemos perguntar, na introdução da lição, veja, discernimento é dado por Deus para distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Então, nós já temos mais ou menos uma ideia. Nós vamos ter algumas ideias do que é discernir. Então, é distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Bom, foi o tema do nosso trimestre. Por que é tão necessário? Porque hoje em dia o que nós mais temos é isto. Né? É uma coisa estranha vestida de uma coisa conhecida, que tenta enganar, que tenta ludibriar, que tenta passar a perna, passar para trás, confundir os cristãos do nosso tempo. Tá bem? Então vamos lá, discernir, então, é distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. É fácil? Não. É difícil? Também não. Veja, nós precisamos conhecer tudo o que é falso para que nós conseguimos separar o falso do verdadeiro.
papel moeda, dinheiro. Eu preciso conhecer todos os falsos, tudo que é falso, para saber que aquilo não está correto? Não, tem uma maneira um tanto quanto mais fácil, que é conhecer profundamente o verdadeiro. Se eu conheço, se eu tenho o domínio de tudo que é verdadeiro, do que constitui a verdade, do que é verdadeiro, do que é corrente, do que é normal, obviamente que tudo que se apresenta a mim como falso, eu conhecendo o verdadeiro, os demais eu não serei enganado. Ou a dificuldade será muito maior para me enganar. Por quê? Porque eu conheço o verdadeiro, quer dizer, eu conheço a verdade. Mas vamos continuar. Então, discernir é distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Veja, liguei o ponto A, o ponto B, agora o ponto C. O ponto C. Calma, que é só uma introdução. Então, vamos lá. O que mais o discernimento eu posso falar sobre o discernimento? O discernimento nos torna capazes de permanecer na verdade, mesmo quando esta é impopular. Outra razão de discernir, de pensar, de distinguir, é para que não me mova tão facilmente, como disse o apóstolo Paulo, não nos movermos tão facilmente da verdade quando o engano nos é apresentado. Então, veja, o discernimento nos torna capazes de permanecer na verdade. De permanecer na verdade. Eu quero falar sobre a impopularidade da verdade, mas eu quero falar um pouquinho mais para frente. Por enquanto, nós estamos só no discernimento. O que é? Então, eu vou conseguir distinguir. Depois de distinguir, mesmo com toda a impopularidade, eu vou permanecer na verdade. Quer dizer que aquilo que vem, qual é a função do engano? É me mover do lugar onde eu estou. Quer dizer, seja lugar de pensamento, seja lugar de crença, seja lugar... É me retirar da verdade, é me distanciar da verdade. Então, mesmo sendo esta verdade para muitos impopular, eu vou permanecer na verdade. Por quê? Porque a ação de discernir, de distinguir, me dá esta razão e esta certeza. Ainda que eu possa olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo, e aparentemente me encontrar sozinho, vamos dizer assim, humanamente falando, né? Não vamos cometer o mesmo erro de Elias. Mas que disse que estava sozinho, o Senhor disse que ainda tinha 7.000 profetas que não havia se dobrado diante de Baal. Mas ainda que eu chegue a esta conclusão, o discernimento, ele vai fazer o quê? Ele vai me tornar capaz, ele vai me dar a capacidade, vai me tornar apto a permanecer na verdade. Eu não vou me assustar, não vou me amedrontar, não vou me acovardar e não vou fugir. Tá bem? Vamos mais adiante. Discernimento. Veja, nós viemos para a letra da B, nós viemos para a letra C. Do ponto C, nós vamos ao ponto D, que discernimento requer. Veja, o discernir, a arte de pensar, a arte vamos dizer assim, de me aprofundar num determinado assunto, num determinado personagem, que aqui no nosso caso é a verdade. O que acontece com a vida do cristão que é apto para discernir? Veja, o discernimento também o que requer. Veja, que para discernir, para distinguir, para permanecer, eu vou precisar fazer uma análise profunda. Quer dizer, exige, então, o discernir me dá condição de analisar. O que é analisar? Eu vou pegar várias amostras, vou pegar uma amostragem com várias amostras, e estas amostras eu vou começar a compará-las, eu vou analisar. Mas veja que a análise não é aquela questão de chegar, olhar, esse é bonitinho porque é verde. Não, não tem nada a ver. Aquele é bonitinho porque é longilíneo, aquele é bonitinho. Não, nós vamos analisar, mas esta análise é uma análise profunda. Tá bem? Veja, além de ser uma análise muito restritiva, porque na análise eu vou começar a separar, lembrando da minha mãe,
escolhendo o feijão, né? Ela colocava aquele quilo de feijão em cima da mesa e ela começava a separar. Então tinha ali a metade do feijão, casca de feijão, pedra, tinha isso. Antigamente, hoje é quase tudo antigamente. Ele fazia toda aquela escolha e fazia o quê, né? Distinguia, veja, distinguia, era um tipo de discernir. Ela estava discernindo porque era algo que queria servir à família. Então, distinguia, separava, fazia o quê? Permanecia com aquilo que era o agradável, que era o efeito, né, do discernir, permanecia com aquela quantidade, depois fazia o quê? Dentro desta, fazer vou apelar para a base. Toda aquela análise feita tinha uma base, tá? Qual era a base? Ela escolhia a grosso modo, não? Eu me lembro quando era arroz, ela falava assim: até achei um marinheiro. Marinheiro é o arroz que não havia sido descascado. Ele estava íntegro, ele estava integral, ainda ter sido lavado, mas foi lavado com casca e tudo. Quer dizer, tinha sempre um ou outro. Aí já é 5, que eram 5 quilos, então veja que a análise, veja, o feijão geralmente é um pacote de 1 quilo, 2, mas o arroz são 5 quilos de arroz. Veja que é a análise mais profunda. E essa análise ela tem que ter uma base, quer dizer, tem que ter um ponto de partida, que eu vou chamar agora de qualidade. Qualidade, eu vou chamar de qualidade porque é uma escolha que vai servir de alimento à família. A nossa base também tem que ter uma qualidade, porque vai servir de alimento e de vida para a família espiritual. Então, esta base é a verdade, a base é a verdade. Por quê? O contrário disso é quando eu começo a analisar com base em pensologia, axologia. Eu não acho bonito uma determinada doutrina, eu não gosto de outra determinada doutrina dentro da sistematização doutrinária, eu simplesmente tiro, não quero, não ensino ou ensino errado. Veja que o discernimento não me permite fazer isto, porque eu aprendi a distinguir, aprendi a permanecer distinguindo, a permanecer na verdade. Depois, esta verdade ela tem uma base, eu tenho como mantê-la, eu tenho como explicá-la, né? Então, nós falamos do quê? De uma análise profunda. Então, discernir, agora vamos voltar ao início novamente. Então, discernimento, nós já tivemos uma base do que é. Então, discernimento é distinguir para saber o certo e o errado e permanecer na verdade. Dentro desta permanência na verdade, eu vou apresentar a base, eu vou explicar por que eu cheguei a esta conclusão, qual é a base que eu usei, qual foi o alicerce, qual foi a verdade, qual foi o meu ponto de partida, de onde eu fiz esta análise e cheguei a esta conclusão. Tá bem? Então, nós vamos falando... Falamos do discernir. O que é? Conseguimos entender? Se ficou confuso, desculpe. Mas vamos lá. Mais adiante na lição está escrito assim: o discernimento espiritual é essencial. É essencial. Por quê? Então nós vimos que tudo isso que nós falamos, ele é de suma importância, porque é um discernimento espiritual e também essencial. Para quê? Para rejeitar os enganos dos falsos mestres e para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós temos agora uma base do porquê do discernimento. Então, primeiro eu quero falar sobre os enganos dos falsos mestres. E fui ligando novamente. Então, separei aqui falsos mestres, o discernimento. Eu vou conseguir distinguir, tá bem? Quem? O que é falso e o que é verdadeiro. Aqui na questão dos mestres. Quer dizer, dos ensinadores. Para que uma determinada doutrina, falsa ou verdadeira, ela entre ou esteja ou faça parte da liturgia de uma denominação, de uma igreja, é necessário de um porta-voz. Esses porta-voz são chamados de mestres.
nós vamos olhar do Gênesis ao Apocalipse e vamos ver grandes mestres verdadeiros, mas veremos também grandes falsos mestres que tentaram introduzir o quê? Doutrinas, ensinamentos equivocados, errados, contrários à palavra de Deus. Como que eles fazem isto? Então, como que eles fazem isto? Veja, no ponto de número 1.1 está escrito assim, ó, muitas vezes, tá? No ponto de número 1.1 está escrito necessidade de discernimento. Dentro da ideia de falsos mestres, nós temos numerosos ensinos. Estes numerosos ensinos, eles são jogados aí às centenas, falar no culto semanal, nos cultos mensais, em um ano, muitos falsos ensinos, aos milhares, eles são lançados sobre a igreja. São lançados sobre a igreja de onde? Qual é a base? A base é o púlpito. Ora, obviamente que estes homens, tanto os falsos quanto os verdadeiros, eles fazem uso da mesma base de lançamento, que é o púlpito. E como isto acontece? Olha, veja, muitas vezes ideias modernas são revestidas de linguagem bíblica. O primeiro cuidado que nós precisamos tomar é, veja, linguagem bíblica. Quer dizer que, aparentemente, o princípio, o começo de tudo, ele vem com uma máscara, uma ideia, uma apresentação que, se nós não discernirmos, se nós não pararmos para pensar e distinguir, para permanecer na verdade, se a nossa base também não é a verdade, que são as Sagradas Escrituras, o que acontece? Este revestimento de linguagem bíblica pode enganar a muitos. Quantas falsas doutrinas, quantos falsos costumes, quantos falsos ensinos nós nos deparamos em todos estes anos, vamos falar da Idade Moderna, né? O tempo que nós vivemos, a igreja foi solapada por falsos ensinos, mas 99,99% das vezes estas ideias modernas, não está falando de doutrinas, porque não existe uma doutrina moderna. O cânon foi fechado lá no primeiro século, né, depois do tempo dos apóstolos, do primeiro século. Nós temos das cartas, as últimas foram escritas ali entre o ano 90 e 100 depois de Cristo. Então nós não estamos falando, quando você vê esta ideia de novo paradigma, de uma nova doutrina, de uma nova revelação, olha o discernimento, a luzinha piscando, o que nós precisamos tomar cuidado? Ideias modernas. Mas veja que eles não trazem essas ideias modernas com pensamentos esdrúxulos, porque o cristão também, por mais inocente que ele seja, por mais crédulo que ele seja, por menos adepto das doutrinas que parecem ser restritivas, que aprisiona, que limita, que não deixa o crente ser quem ele quer, essas ideias que existem por aí, veja, elas não vêm com ela vem revestida de linguagem bíblica, sempre. Sempre vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção. Tem crente que ele não deixa. Ele não aceita irmãos da igreja, até o próprio pastor dele, a família pastora, não entra na casa dele. Mas o fulano bateu palma no portão dele, bonitinho, vestidinho, e fala, olha, em nome de Jesus, a minha avó era crente da igreja. Pronto, já é o suficiente para o crente abrir a porta dele, o portão dele, para lobo devorador, que ele nem sabe quem é, só porque o cara disse ou a pessoa disse que a mãe, a avó era crente da igreja. Ele sabe de que igreja você é. Então ele vai usar alguém da família que nunca pôs o pé dentro de uma igreja e vai dizer que era crente da sua igreja. Aí o crente, né, que fecha a porta para muita coisa, principalmente para Jesus, vai escancarar suas portas para esse tipo de lobo devorador. Então as ideias modernas são revestidas de linguagem bíblica. O diabo não é trouxa, ele não vai vir de qualquer maneira, tá? Porque ele sabe que o crente vai se assustar.
Então ele vai revestir, sabe? É aquele monte de barro, o cara vem com uma bolinha, uma esfera de barro e reveste com uma pintura, alguma coisa, e vende para o outro como se fosse uma pérola, né? Aí o afoito acha que está levando vantagem, pega, compra, gasta o que não tem, gasta até a aposentadoria de uma vida, e vai depois, ou a poupança de uma vida, e vai até o joalheiro. Aí que ele vai pensar em falar com o joalheiro. O joalheiro vai olhar e vai dizer: meu amigo, você comprou gato por lebre, você foi enganado. Isso aqui, aí ele quebra e fala: tá vendo? É uma bolinha de barro. É uma esfera de barro. Ele só pintou. Aí dá um banho de ouro, ou uma crosta muito fina de ouro barato, o chamado ouro de tolo, né? Ouro de tolo. E isso muitas vezes acontece na vida espiritual. Veja, as ideias modernas são revestidas de linguagem bíblica. Então, o falso mestre faz o quê? Mas negam verdades centrais da fé cristã. Como é que nós vamos saber? Ora, que embaixo daquela pintura, aquela esfera, aquela bolinha, ela é de barro. Não vale nada, sabe? Aquele ouro é ouro de tolo, como existia até músicas antigas nesse sentido. Quer dizer, as pessoas, elas são ludibriadas muito facilmente. Por quê? Por causa da ganância, por causa do egoísmo, sabe? Por causa das facilidades do tempo. Então as pessoas, infelizmente, vão, e os falsos mestres sabem isso. Por que nós precisamos do discernimento? Para não sermos enganados pelos falsos mestres. É aqueles que chegam, trazem até um estudo bonitinho, com uma linguagem bíblica, mas o fundamento da mensagem nega as verdades centrais da fé. Quer dizer, é totalmente contra as doutrinas. É o que nós vemos hoje. Isso que nós vemos hoje. Quantas pessoas hoje abrem canal, dão aula, saem de igreja, fecham, racham com a igreja, levam a outra metade. Por quê? Porque eles vão começar agora a difundir ideias antibíblicas, principalmente conceitos que o povo não gosta muito. Aqueles conceitos que mexem com a minha vida, que exigem de mim mudança, porque o cristianismo exige mudança, o cristianismo exige transformação, o cristianismo exige deixar tudo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Pode ver que a maioria desses pregadores, eles são tudo bonzinho. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa dar dízimo, você não precisa... Eu estou falando de coisa que eles falam lá, tá? Você dá se você... É seu, faz o que você quiser, entendeu? Não precisa ir para a igreja, não precisa orar, não precisa santificar. Eles são muito bonzinhos. É tudo que o homem quer. O homem não quer servir a Deus. O homem quer um Deus que o sirva. O homem quer uma igreja, uma denominação que preste serviço a ele. Não ele ser mudado, mas todo o resto ser mudado em função do seu gosto, da sua preferência, das suas preferências pessoais. Tá bem? Aí é que entram quem? Esses falsos mestres. Tá? Chegando lá na internet, na televisão ou no canal da igreja dele e desmanchando tudo que há milhares de anos a igreja vem praticando. Milhares de anos. E aqueles que não gostam, Paulo disse, são como mulherzinhas, que eles entram nestas casas e elas são enganadas muito facilmente. Eles tiram, é um termo que está na Bíblia, não sou eu que usei. São pessoas incautas, inscientes, são pessoas pueris, são pessoas que não discernem o certo do errado. E acontece o quê? Que as verdades centrais da Bíblia são jogadas fora, porque através de uma revista... Nós falávamos antigamente que a nova era nada mais era do que as velhas mentiras revestidas de uma nova pintura. Então, dava uma pintura diferente, uma demão de tinta nova, e aquelas mentiras antigas de Satanás, que desde o começo ele é o pai da mentira, elas começam a ser cridas como verdades. Mas é a mesma coisa que usou lá contra Israel no início, que usou contra a igreja no princípio, que usou e está usando hoje. A única coisa é que a roupagem, o revestimento é a linguagem bíblica, é diferente. Então, o discernimento. Mas como que nós vamos fazer isto? Então, os falsos mestres vão tentar nos enganar com linguagem bíblica, revestindo mentiras, enganos, tá? Falsas doutrinas
com linguagem bíblica vão levar até nós. O que é que nós vamos fazer? Ponto 2.2. Então, através do discernimento, nós já aprendemos o que é, mais ou menos. Então, o discernimento também é fruto de ação sobrenatural do Espírito em nosso interior. Tá bem? Então, outra coisa interessante, por que nós precisamos cultivar o discernimento espiritual na nossa vida? Por quê? Ele é um fruto, tá bem? De ação sobrenatural do Espírito Santo. Quer dizer que discernir é uma qualidade humana? É, razão, pensamento e tal. Porém, aqui o discernimento tem que ser espiritual. Este tipo de discernimento ele só é colocado na vida do cristão a partir do momento em que nós permitimos a ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Aí nós teremos mais um fruto, tá bem? Aquele fruto está fechado, de Gálatas. Aqui nós temos outro fruto, é produção da operação do Espírito Santo na minha e na sua vida, que nos dá o quê? Que em nosso interior molda, tá? Eu vou falar depois sobre percepção, que nós temos aqui, né? A necessidade de discernir, aí eu separei percepção. Percepção, maturidade, equilíbrio emocional e razão. Tudo isto faz parte da vida do cristão. Mas nós chegamos a um momento em que, dentro do discernimento, eu tenho que entender que eu não posso cultivar numa cadeira de escola o discernimento espiritual. Eu não posso cultivar mediante estudos de livros disso, daquilo outro. Não. Veja, eu preciso da ação sobrenatural do Espírito Santo no meu interior, na minha vida, para quê? Para moldar a minha percepção da realidade à luz da vontade de Deus. À luz da vontade de Deus. Então veja que tudo parte do quê? De que a base é a verdade. A luz da vontade. Qual é a vontade de Deus? É a verdade. Tá bem? Então, tudo parte das Sagradas Escrituras. Olhando para as Sagradas Escrituras, eu vou entender que a minha vida só pode ser moldada neste sentido se, e tão somente se, o Espírito Santo de Deus transformar, moldar, modificar, modelar o meu interior segundo a sua santa vontade. E a sua santa vontade, ela vai me dar condições, tá, de antes de comprar a bolinha de barro pintada de ouro, de uma tinta dourada qualquer, eu vá até um profissional, no nosso caso, eu vá até Deus, e através do discernimento espiritual, eu vou entender que alguém está tentando, ou alguns estão tentando me enganar. Obviamente que, chegando a esta conclusão, eu permaneço na verdade, eu permaneço naquilo que Deus quer para mim, tá bem? E também sendo guiado pelo Espírito Santo, também sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando vemos tudo isto, como é que nós vamos pensar? Nós vamos pensar no discernimento, nós vamos pensar que existem pessoas de má índole, outros até induzidos pelo inimigo das nossas almas, outros induzidos por sua ganância, que vão tentar nos enganar, mudando as verdades, tá bem? Porém, veja, nós precisamos entender também que há uma maneira de nós, ou alguns, como nós vamos ver aqui, alguns fatores do discernimento que nos dão condições desta análise profunda e de uma conclusão correta daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos falando. Tá bem? Então, a necessidade do discernimento, os fatores, as fontes do discernimento e a prática do discernimento, que nós vamos concluir com o ponto de número 3.3 que está aqui. Tá? Parece que está um pouco, né? Parece que nós estamos dentro de uma máquina de lavar roupas, mas no final a gente chega a uma conclusão correta. Nós vamos fechar todos estes pontos. Tá? Nos objetivos da lição, eu tenho a necessidade de discernimento, os fatores, as fontes do discernimento e a prática do discernimento. Então, necessidade. Tá? Agora nós vamos falar das fontes do discernimento, quais são as fontes. Então, nós temos no ponto de número 1.3 da lição, no ponto de número 1.3, né?
os fontes, primeiro nós temos o quê? Que é uma fonte para o discernimento, é fonte de proteção do rebanho. Então eu tenho que o discernimento ele me ajuda a distinguir entre o verdadeiro e falso, tá bem? Principalmente quando a mentira vem revestida de linguagem bíblica para fraudar as verdades centrais da fé. Então, o que isto me leva a pensar? Que a igreja não pode permitir outra coisa, modismos doutrinários, veja, ideias modernas e modismos doutrinários. Tá? Eu não colocaria modismo doutrinário na classificação de doutrina primária. Veja, são alguns costumes que também são chamados de doutrina. Sempre cito o saudoso pastor Antônio Gilberto, que ele dizia que a igreja tem a doutrina primária e a doutrina secundária, para não chamar de costumes das denominações. Cada igreja tem o seu costume. Veja que os falsos mestres, ele também tem os seus costumes, os seus modismos doutrinários. Nós já vimos a igreja passar por várias vezes. Eu me lembro, lá no princípio, quando lá nos anos 90, era dente de ouro, era isto, era aquilo, era o rugido do leão, era grudar na parede, era uma infinidade, jogar paletó, o outro soprava, não escovava nem os dentes, 3 horas depois de falar, ele queria soprar no rosto de todo mundo, e vai saliva, e vai mau hálito, e daqui a pouco paletó suado. São esses modismos que nunca fizeram. Desculpa se ofende algumas pessoas, mas veja, a igreja e algumas pessoas, alguns ensinadores, alguns pastores, alguns chegaram até hoje porque não foram, a igreja não foi iludida por essas ideias modernas revestidas de linguagem bíblica. Eu nunca vi, excetuando o lenço de Paulo, a sombra, ninguém jogando roupa, assoprando, cuspindo, empurrando, grudando, dando dente de ouro. Eu nunca vi isso na Bíblia. Então, para que as verdades centrais da fé cristã elas permaneçam, nós precisamos fazer o quê? Veja, é o que nós vamos dizer aqui no ponto de número 2.1. Mas eu quero terminar aqui. Modismos doutrinários entram sorrateiramente em seus púlpitos e ministérios. Quer dizer, a igreja não pode permitir isso. Tá? Pode até parecer bonitinho, pode até parecer coisa de crente, mas não é. Lembra do Denorex? Acho que nem tem mais, eu posso até falar. Era um shampoo anti-caspas. Aí a propaganda era, mas tem cor de remédio. Aí alguém dizia, mas não é. Mas tem cheiro de remédio, mas não é. Tem não sei o que de remédio. Ele falava, mas não é. Aí explicava, é Denorex. Era um shampoo anti-caspas. Tá bem? Então veja, tem coisa de crente, mas não é. Tem aparência de bíblico, mas não é. Então, o que é? É modismo doutrinário. E quantas igrejas? Isto geralmente vem de fora. O Brasil parece uma esponja. Tudo que se inventa lá fora. Você pode ver que as grandes heresias, elas sempre vêm de fora. Nem que seja aqui da América Latina, como nós já falamos várias vezes também, de algumas heresias aqui da América Latina que a igreja brasileira absorveu. Tá bem? E isso vem de fora, é americano, é não sei o que lá, é de fora. Então eles acham bonitinho lá, eles querem fazer aqui. Eles querem fazer aqui. Mas, como eu já disse, a igreja brasileira é uma igreja, assim como todas as igrejas, cada país tem a sua particularidade, Deus tem a sua forma de tratar. Então, veja, esses modismos, eles vão entrando, mas o sapatinho é de algodão, é sorrateiro. Por quê? Porque a linguagem bíblica parece coisa de crente, mas não é. Então, a igreja não pode permitir esses modismos doutrinários. Tá? Substitui-se a doutrina primária, verdadeira, bíblica, por esses modismos que nós vemos hoje. Hoje o que mais tem é moda. Moda. Você vai. Outro dia vieram me convidar para ir para um determinado lugar. Eu disse não. Eu não fiz isso nem quando eu estava começando, quanto mais agora. Porque lá junta 500, 600 pessoas. E daí? Ora, a Copa do Mundo está juntando milhares e milhares e milhares, enchendo estádios.
Muda alguma coisa? Qual é a interferência? Qual é? Irmãos, movimento não tem nada a ver com avivamento. Existem movimentos que não passam de movimentos sentimentais, sabe? E sentimentos externos. Não tem nada a ver com avivamento, com derramamento, com presença de Deus, com a operação do Espírito Santo. Nada mais é do que sentimentalismo barato, vazio. E o povo, muitos estão levados a isto. Então vamos lá, os falsos mestres, o que eles fazem? Eles revestem de linguagem bíblica modernidades doutrinárias que tentam invadir a igreja sorrateiramente, mas para isto há o ministério da igreja, que precisa estar preparado. Como que ele vai se preparar? Nós já falamos do ponto de número 1, 2, vamos falar do ponto de número 2, 1. Veja que aqui eu inverti, o ponto 1, 3, ponto 1, 2. Então ficou 1, 1, 1, 3, 1, 2. Para a gente dar uma sequência, aparentemente, pelo menos na minha cabeça, aparentemente lógica. Tá bem? A igreja não pode permitir. Como? Fazendo o quê? Não permitindo, reconhecendo essa tinta dourada numa bolinha de barro, que não vale nada. Que tenta vir sorrateiramente contra a igreja através dos púlpitos e ministérios. Tá? Nós vamos tentar combatê-la, a igreja não vai permitir. Para quê? Para que, tendo esta capacidade de discernir, nós vamos permanecer na verdade, mesmo que a verdade pareça impopular. Outra coisa, era aqui que eu queria chegar também, por isso que eu parei no impopular. Linguagem bíblica e ideias modernas como revestimento é atraível ou não? Gente, o que eu acabei de citar, mas ajunta 500, 600 pessoas, e daí? Futebol também ajunta. Basquete, né? Quem mais que junta? Carnaval, um monte de coisa junta um monte de gente. Ora, acidente automobilístico, né? Como diz um determinado comediante nordestino, né? Tudo atrai, porque o povo é curioso, o povo gosta de novidade. Mas só o crente de verdade, ele permanece na verdade. Por quê? Mesmo quando esta parece impopular. Agora me diz uma coisa. Quando que uma doutrina bíblica ela é popular? Ela agrada 100% da igreja? Nunca agradou. Quando que o ensinamento bíblico, até uma frase que eu não me lembro quem foi que falou, não sei quem é o escritor, me desculpe, mas eu vou citá-la mesmo assim. A Bíblia contém tudo que o homem odeia. Ora, lógico que toda verdade ela vai parecer impopular. O rei Salomão disse até que quando esta verdade vem até nós, a gente vomita. Mas se a gente conseguisse, mesmo depois de vomitar, a gente conseguisse manter, a gente vai ver que é saúde para os nossos ossos, que é alegria, que o filho que passa por isto é alegria para os seus pais, que a esposa, que o marido, que a família, que a igreja, que quem quer que seja, o rei, veja, ele mesmo estando de um lado muito menos escolhido pela maioria, que é o lado impopular, você pode ver que um crente genuíno, ele é impopular. Uma pregação genuína, ela é impopular. Um ensinamento bíblico, seja doutrina, seja escola bíblica dominical, ele é impopular. Ele é impopular por quê? Porque não é aquilo que o homem quer. Nós não queremos aquilo. Nós queremos facilidades, nós queremos aparência, nós queremos... Veja que eu estou dizendo nós, eu estou ele, nós, vós. Eu estou usando a primeira pessoa do plural, do verbo, nós. Eu não estou falando do você, não estou falando do ele, estou falando do nós. Isso é nosso, a gente tem esta característica de quê? De queremos sempre estar do lado popular. E o que é popular? Mensagens, ideias modernas revestidas de linguagem bíblica, modismos modernos, falsos mestres, tá bem? Mas nunca a verdade nos atrai à primeira vista. A não ser que depois a gente quebre a ponta do nariz umas 3, 4 vezes, aí a gente vai aprender e dizer assim, né? Não, o jeito é ficar aqui mesmo, porque eu já não aguento mais quebrar esse monte de parte do corpo. Não literalmente, né? Mas eu estou falando figurada. Eu não aguento mais quebrar o nariz. Então, Senhor Jesus, fala, porque agora o Senhor me ensina e eu vou te ouvir, porque eu não aguento mais apanhar da vida.
Ora, para que nós reconheçamos e tenhamos esta base, na verdade, obviamente já falei, qual é a principal fonte de discernimento espiritual? Eu vou ficar sentado numa determinada posição holística, citando, fazendo barulhos, recitando mantras e, sei lá, vai vir de uma estrela qualquer aí, a ideia? Não, aqui, ó. A principal fonte de discernimento espiritual é a palavra de Deus. Acabou. Veja que as Sagradas Escrituras, divinamente inspiradas, elas são aptas. Qual é o livro de cabeceira do crente? A Bíblia. Quando eu tenho dúvidas, eu vou procurar onde? Na Bíblia. Eu quero fazer um pão sem fermento. Vou na Bíblia. Eu vou... Veja, a Bíblia ela me ensina tudo o que eu preciso saber. A Bíblia é um compêndio, é um manual, além de ela englobar todos os outros livros do mundo, ela ainda tem destaques. O que você procurar lá fora, na Bíblia tem. E o que você não achar lá fora, na Bíblia tem também. Na Bíblia tem. É por isso que ela é a palavra de Deus. Ela não parece, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E acabou. Então, a principal fonte, nós estamos falando das fontes de discernimento, dentre muitas, a principal fonte de discernimento espiritual é a palavra de Deus. Veja, então, fatores de discernimento. Um dom que Deus dá para eu distinguir entre o certo e o errado. Outra fonte de discernimento. Analisando através da ação sobrenatural com base na verdade, eu vou permanecer na verdade. Outra fonte. Fonte fala daquilo de que onde eu posso retirar alguma coisa. Fonte de renda, eu posso retirar dinheiro. Fontes de água, eu posso retirar, óbvio, água. Fontes disto, fontes daquilo. Tudo que eu falo de fonte, que eu penso em fonte, eu estou pensando de algo que me fornece alguma coisa, me dá alguma coisa. Então, a principal fonte de discernimento espiritual é a palavra de Deus. Não tem para onde correr. As pessoas estão tentando difamar a Bíblia. Eu usar um termo agora impopular, não está errado, mas é impopular e a gente não quer arrumar encrenca. A palavra de Deus, apesar de todas as oposições que ela tem, alguns espertalhões falando em mudar termos, em mudar a Bíblia, na realidade eles querem substituir, eles querem fazer o quê? Isto aqui, trazer ideias modernas, modismos doutrinários e até diabólicos, revesti-los de linguagem bíblica e substituir o livro que é o best-seller há centenas de anos. É o livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. É o primeiro lugar no mundo em venda e também em leituras as Sagradas Escrituras. E isto ninguém vai conseguir retirar. Alguém pensou, impérios pensaram, imperadores pensaram, reis pensaram que haviam conseguido suprimir as Sagradas Escrituras da vida do ser humano. E olha ela aí. Eu lembrei do hino. Olha eu aqui. É como se ela estivesse olhando para mim dizendo assim, eu estou aqui. Eu passei por tudo. Eu passei por imperadores. Eu passei por impérios. Eu passei por reis. Eu passei por nações. Eu passei por tempos. Eu passei pelas eras e eu estou aqui. É como se elas estivessem assim, tá? É emoção mesmo, que nós vamos falar sobre emoções. Veja, é como se elas estivessem olhando para mim e o Senhor, e elas falando assim, está aqui. Ela falando, eu passei, sabe por que eu passei? Porque o meu Criador, aquele que inspirou 40 homens para me escrever, aquele que colocou no coração de Moisés, que vem desde o Gênesis até o Apocalipse, aquele que me inspirou, ele cuidou de mim, ele me guardou e ele me trouxe até você. E a gente tem o prazer de ter coleção destas fontes, né? Sejam elas nacionais, estrangeiras,
sejam nas linguagens mais rebuscadas antigamente, até as mais simples de hoje, a Bíblia ela é a principal fonte de discernimento espiritual. Não tem para onde o crente correr. Nunca substitua a Bíblia para por nada. Ela tem que ser o meu livro de regras de fé e de prática, tá bem? Então eu falei sobre discernimento, ele me tornando capaz de permanecer na verdade. Vou encontrar este ensinamento na principal fonte, que é as Sagradas Escrituras. Já falei deste discernimento, que ele só pode surgir na minha vida se o Espírito Santo for um morador da minha vida, se ele habitar em minha vida, se eu sou um templo do Espírito Santo. Fora isso, eu não consigo. E agora nós vamos falar sobre práticas. Veja, vamos continuar aqui. Falamos todo aqui, tal. E aqui nós paramos na metade. Então, o Espírito Santo moldando nossa percepção. Veja que aqui a percepção, discernimento, percepção, ele me ajuda a distinguir, tá? Distinguindo, eu permaneço na verdade mesmo quando ela é impopular. Discernindo, eu vou entender que é um fruto da ação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida, e tudo isso fala de perceber, de percepção. Quer dizer que o discernimento, ele altera o meu modo de ver. Vamos dizer, a minha cosmovisão. Eu tinha uma visão do mundo, nós tínhamos uma visão do mundo, mas era uma visão do mundo mundana. Com o discernimento, a habitação do Espírito Santo, veja, esta cosmovisão, esta percepção, ela vai mudar. Agora ela vai ser uma cosmovisão cristã. Tá? Ela vai ser uma cosmovisão que vai ser inspirada pela ação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida e que me dará um prisma diferente daquilo que eu estou vendo. Tanto a visão micro quanto a visão macro, tá? Quanto a visão ali restritiva a mim ou ao lugar onde eu estou, e uma visão macro, que é a visão de um todo, uma visão universal, uma visão completa, tá bem? Porque por causa do relativismo, por causa de uma infinidade de coisas que nós já vimos. Então vamos lá. Em nosso interior, mudando nossa percepção da realidade à luz da vontade de Deus. À luz da vontade de Deus, nós voltamos aqui. A base é a palavra de Deus. Então, à luz da vontade de Deus, esta percepção, este modo aqui, ó, percepção, maturidade, análise, equilíbrio, razão, tudo tem a ver com a parte perceptiva, de perceber. Tá? De perceber. Quando eu estou falando de perceber, eu tenho que me lembrar que este meu ponto de vista, esta minha percepção, este discernimento, ele tem que vir do fruto do Espírito Santo, que é a ação natural, sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Tá bom? Vamos lá, então. A prática do discernimento do Espírito Santo, então, ele me dá uma percepção da realidade. Mas não uma percepção da forma que eu tinha. Ainda assim, se na minha vida antes de Cristo eu tinha algum tipo de percepção, porque geralmente nós não temos. A gente simplesmente vai seguindo a onda, a gente vai seguindo o vento. Tá? É como diz aquele, né, o povo aí de fora. A vida vai levando. Então a gente não tem percepção, não tem nenhum tipo de pensamento, de ideia, não tem uma ideia formada. Não pode com eles, junta-se a eles. É essa a nossa percepção antigamente. Tá vendo? A maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Era a nossa percepção. Tá bem? Mas quando praticamos o discernimento, quando começamos a pensar, né, a distinguir, tá? E na distinção a gente permanece na verdade, o que acontece? Nós vamos usar determinadas situações. Tá? Aqui é coisa interessante. Eu vou começar a aprender a perceber. Então, discernir é perceber o que está certo, o que está errado. O que é da vontade de Deus, o que é contra a vontade de Deus. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Tá bem? Então, veja, percepção.
Aí eu vou para o ponto de número 3. Esta percepção, ela vai vir acompanhada de que área? Veja, tem mais áreas, mais fontes do discernimento que vão alterando a minha vida. Ponto de número 2, 3, nós temos, eu vou ler aqui para você não falar que eu não li, a maturidade cristã. Então, a partir do momento em que eu vou discernindo, eu vou pensando, eu vou analisando, eu vou melhorando esta minha capacidade de percepção, vai aumentando também a minha maturidade. Tá? Não é o número de cabelos brancos, não é o número de pelos da barba branca, não é o número de dias que eu tenho dentro da igreja. Tá? Não tem uma carteira espiritual de trabalho que eu vou colocar ali. Fui admitido dia tal, me aposentei dia tal. Não, isso não é maturidade. Então, como se mede a maturidade espiritual de um cristão de verdade? Ela é medida pela profundidade de relação. Veja, duas palavras. A maturidade, ou ser um crente maduro, experimentado, experiente, ele me dá uma profundidade de relacionamento e de conhecimento. Relacionamento com Deus. Tá? Nós chegamos num determinado tempo, veja, a maturidade no tempo de namoro é uma coisa. A maturidade com 10 anos de casado é outra. A maturidade com 30 anos de casado é outra. A maturidade, quer dizer, veja, o relacionamento, conforme ele vai aumentando, a maturidade também aumenta. O que seria a maturidade? Seria experiência, seria aquela condição que me dá de tratar determinados problemas relativos a este relacionamento, porque não existe relacionamento perfeito. Não existe. Ora, haverão contratempos, às vezes constrangimentos, às vezes problemas que parecerão insolúveis, mas a maturidade vai fazer o quê? Vai me dar condições de não jogar tudo para cima em desespero e perder a bênção, vamos dizer assim. Perder a bênção. Né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, sexta-feira, e eu estava falando justamente sobre isso. Eu estava dentro de uma agência bancária e nós começamos, graças a Deus, tudo me leva a falar de dois assuntos da minha vida. Ou eu falo de Jesus ou eu falo da minha família. São dois assuntos que eu gosto muito de falar. E o jovem, olhando e dando graças a Deus e tudo, eu falei, a aliança aqui, a única que vai trocar agora são as bodas de ouro. Então, um pouquinho distante, né? Um pouquinho só. Mas vai chegar esse tempo, eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, imagina o prazer de você ver, a gente nota isso nas redes sociais. Meus pais, meus avós estão fazendo bodas de ouro, comemorando. Os filhos estão em volta, os netos. Mas se eles for para os 75 anos, que eu já esqueci, eu tenho até uma Bíblia que comemora 75 anos ou 70, eu esqueci. A cor é vinho, né? Bodas, não sei se é bodas de vinho, não sei. 75 anos, aí já vai ter filho, neto, bisneto, tataraneto. Veja que a maturidade, esta profundidade no relacionamento e no conhecimento também da pessoa, agora é fonte de alegria para várias gerações. Para várias gerações. Vamos agora voltar para nós. A maturidade espiritual é medida como? Pela profundidade do relacionamento com Deus. Imagina se nos meus primeiros erros, eu não vou falar da minha parte, porque a minha parte sempre foi, nos momentos mais difíceis, ou sentar e chorar ou jogar tudo para cima. Quem foi que não permitiu neste relacionamento que eu fizesse isso? Deus. Foi Deus quem sustentou, foi Deus quem me trouxe até aqui, foi Deus quem trouxe você até aqui, neste relacionamento entre o ser humano, o cristão e Deus. Então, veja, a maturidade ela é medida pela profundidade do relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão aí há dezenas de anos dentro de uma denominação, mas o seu relacionamento com Deus é quase inexistente, é insignificante, ele não tem um tipo de relacionamento com Deus. E também não lhe conferiu um conhecimento, posso chamar de prático? Posso. Um conhecimento prático, duradouro, da palavra de Deus, quer dizer, o conhecimento de sua palavra. Tá bem? Então, veja, a prática do discernimento me dá percepção, me dá maturidade.
Tá? Esta maturidade, obviamente, é espiritual. E como eu vejo que um cristão é maduro? Me fizeram uma pergunta sobre idades, sobre a idade do batismo nas águas, a idade do batizando, do candidato. E eu respondi da seguinte maneira. Porque a pessoa disse que cada dia que passa, pessoas muito jovens estão descendo as águas. Tá? O critério é crer no Senhor Jesus. O critério é crer no Senhor Jesus. E ter uma determinada experiência. Então, me entenda. Eu disse assim, tem pessoas que você pega aí com 30, 40 anos. Se você perguntar para ela por que do batismo, ela não sabe. Se você perguntar para alguém de 14, 15 anos, ele vai te dar uma aula de soteriologia. Você tem pessoas aí de muita idade dentro da igreja, de muito tempo dentro da igreja, e se você perguntar para ele qual é o significado do pão e do suco de uva na ceia, ele não vai saber. Para ele é um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva. Se você pegar um jovem dos seus 18, 17, 16, 15, ele vai te dar uma aula sobre os elementos da Santa Ceia. Quer dizer, então a questão da idade, a questão de da obediência ou da execução de determinadas ordenanças bíblicas, ela não tem a ver com a idade, com a faixa etária, mas tem a ver com maturidade. Nós temos jovens que dão banho em muitos velhos em questões doutrinárias, a sistematização de doutrinas ou da teologia sistemática e de uma infinidade de assuntos religiosos, espirituais. E o seu relacionamento com Deus é muito mais profundo do que determinados anciãos dentro da igreja. Seu conhecimento da palavra da mesma maneira. É lógico que o ancião ele pode usar determinados fatores, como a falta de cultura, quer dizer, de ensino, o não saber ler, não saber isto, mas nós temos no Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Então, não lê, mas ouve o outro lendo, guarda também. Tá? Não é isso que eu respondi desta maneira. Não sei se respondi corretamente. Mas veja, existem momentos. Tem pessoas que têm idade suficiente para ser um monte de coisa, mas não têm conhecimento suficiente daquilo. Tem pessoas que não têm idade suficiente para nós, para determinadas coisas, mas o seu conhecimento, a sua maturidade é extraordinária. É extraordinária. Então, limitar isto por causa daquilo fica difícil para nós. Tá bem? Então, nós falamos sobre percepção, sobre maturidade, e agora vamos falar sobre o quê? Dentro da maturidade da espiritual, você aprende também a analisar. Tá? Nós falamos já sobre isso. Falamos que a base da nossa análise deve ser a verdade, a palavra de Deus, e também falamos que deve ser uma análise. Não, eu não posso ser leviano na questão da análise. Tá? Análise leva tempo, leva pesquisa, leva uma infinidade de fatores. Por isso ela é chamada de análise profunda. Mas o ponto que eu gostaria de destacar agora é a questão de eu basear a minha análise, o meu estudo, nas minhas preferências pessoais. Tá? E é o que está acontecendo hoje. A pessoa simplesmente não aceita determinadas doutrinas, determinados assuntos, mas ele tem suas preferências pessoais. E ele acha que a igreja, o pastor, a Bíblia, ela deve viver em função de suas preferências pessoais. Mas não é isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixa o seu lugar de glória. E quando ele nos chama, ele diz o quê? Para nós deixarmos tudo, tomarmos a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Então veja que as preferências, estas preferências na questão da análise profunda, de onde elas vão sair? Serão as preferências bíblicas. São as preferências de Deus. Não pode ser a preferência do ser humano. Senão nós veremos uma religião, uma religião antropocêntrica. Quer dizer, onde Deus está fora, a palavra de Deus não é bem-vinda e o homem toma conta de tudo. Obviamente que isto vai gerar o quê? Um caos. Vai gerar o caos.
Tá bem? Quando nós falamos também, continuamos aqui, ó, percepção, maturidade e análise. Isto aqui nós estamos falando de prática de discernimento. Nós estamos falando de uma pessoa que chegou a um nível, a um patamar em que ele pode analisar, em que ele pode discernir. Por quê? Veja, o discernimento ele vai exigir de nós também equilíbrio. Eu coloquei equilíbrio emocional. Acolhemos as emoções, óbvio, nós somos seres humanos, somos feitos de emoções. Nós temos emoções. Mas estas emoções, nós vamos colocá-la debaixo ou submetermos à razão. A razão. Veja, eu vou levar a religião, a minha fé, pela razão? Não dá. Por isso chama fé. Mas a fé, ela deve estar baseada também na razão. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não viro um maluco dentro da igreja. Tá bem? Quando eu estou imbuído da presença maravilhosa do Espírito Santo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Vamos lá apavorar os tradicionais, vamos apavorar os reformados, e o Senhor Deus resolveu me encher naquele momento. Entendeu? Eu vou falar em línguas estranhas, eu vou profetizar, eu vou interpretar, eu vou trazer uma revelação, o dom de revelação, eu vou usar os dons que nós pentecostais acreditamos. Mas tudo isso, veja, eu não vou sair derrubando o banco, derrubando o pastor, derrubando a irmãzinha de 150 anos dentro da igreja. Ela fundou o bairro, ela não fundou a igreja. Ela é fundadora da cidade. Eu não vou sair por aí derrubando todo mundo, quebrando o púlpito, que nem eu vi um sujeito dando tapa no púlpito, rachou o vidro, quebrou, derrubou toda os elementos da ceia no chão. Quer dizer, veja, isso aí é puro emocionalismo. Mas o cristão, veja que o Espírito Santo, ele me capacita a perceber, ter maturidade e ter equilíbrio. Tem pessoas que perdem, sei lá, um sentido. Isso não é ação do Espírito Santo. Não é. Pode ficar bravo, pode ficar nervoso. Ai, o que aconteceu? Eu não me lembro. Opa, isso aí não existe. Tá bem? Mesmo porque quem está controlando a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou retirado do meu corpo para o Espírito Santo ficar entrar em mim. Nada disso. Ele já mora comigo. Tá? E a hora que, né, aquela minha comunhão com Deus, aquele momento com Deus, ele vai arrefecendo, porque, logicamente, o culto, e de preferência, por favor, não na hora da palavra, tá? Há momentos, Paulo diz, há momento para isso, no máximo ele limita o número de pessoas para isso, e também limita o tempo, que é a palavra, ela tem que ter a primazia. Nós já falamos sobre isso ali. Quando o cristão, né, depois desta visitação maravilhosa do Espírito Santo, ele sabe o que aconteceu. E ele fala até com a pessoa, fala, ó, se precisar, ele vai lá, ó, aquela parte era com você, tá bom? Então, para uma vida, ou parabéns pela vida, taraná. Então exige equilíbrio. E o que nós vemos nestes modismos doutrinários é que a pessoa entra num estado de euforia, não vou chamar nem de êxtase, de euforia, que ele simplesmente só falta derrubar a igreja. E isso não existe. Isso não existe. Você não vai ver isso nas Escrituras. Cristo não vai ensinar, apóstolos não vão ensinar, apóstolos não ensinarão isso, não ensinaram isto. Ensinarão é futuro, né? Ensinaram, passado. Mas submetemos a razão, veja que até a razão, mesmo um culto racional, ele é submetido também. Tanto as emoções quanto as razões são submetidas, são subordinadas pela palavra de Deus, pela palavra. Tá? Tudo. Se bem que aqui está assim, veja, a razão iluminada pela palavra. Então não é uma razão racional, fria. Não, é uma razão que ela é também iluminada, tanto a emoção quanto a razão, ela é submetida à iluminação da palavra de Deus. Está aqui.
Então, veja, na prática do discernimento, eu tenho percepção, maturidade, para não cair nos modismos, como menino inconstante, levando de redor por todo o vento de doutrina, tá bem? Eu estarei apto, né? Maturidade, eu serei um analista, tá bem? Um profundo analista, eu tenho equilíbrio emocional, tá? Tem pessoa que tem dia que parece um monge, né? Ensinando. Ah, porque eu sou, vamos lá, psiquiatra cristão, eu sou psicólogo cristão, eu sou pastor cristão. No outro dia ele está lá arrancando os cabelos, querendo internar, tomar remédio controlado, buscando. Não tem equilíbrio. Na hora de ajudar as pessoas, parece um monge budista. Desculpa a comparação. Parece Jó, né? Uma calma maravilhosa. Mas quando o problema aperta a casa dele, ele só falta derrubar o mundo. Então nós estamos falando de equilíbrio emocional e razão. Veja, nós não somos irracionais. Mesmo nos momentos mais espirituais da nossa vida, nós agimos com razão. Mas esta razão não é aquela razão fria dos filósofos, a razão fria dos poetas, a razão fria dos sei lá quem, mas a razão iluminada pela palavra de Deus. É uma razão que me remete à presença do Senhor. Tá bem? Terminando a prática do discernimento, nós falamos sobre percepção, maturidade, equilíbrio emocional, razão, e agora nós vamos terminar que também o discernimento também se expressa na obediência. Então, nada disso tem validade. Se, ao conhecermos a verdade, tá? Sabermos as preferências da verdade, conhecermos a verdade, nós não praticarmos a verdade. Nós não praticarmos o discernimento que exige também o discernimento também se expressa na obediência prática à verdade revelada, tá bom? Sagradas Escrituras. Então, conhecer o certo e não praticar é um tipo de engano. Tiago 1,22. 4,17 também de Tiago vai dizer isso, se eu colocar aqui. Se eu sei fazer o bem e não faço, se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. 4,17. Mas veja, em Mateus 22, 29, também me traz um ensinamento muito, muito, muito interessante. Porque nós erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e não o poder de Deus. Então, vamos dizer que eu conheço. Tá? Vamos lembrar de Oséias, vamos lembrar. Então, vamos dizer que esse errais aqui não tem. Eu conheço. Parabéns, maravilha. Eu sou o conhecedor da verdade. Porém, conhecendo e não praticando, eu estou me enganando. Então, eu cometo o pecado. Se eu sei fazer o bem, quer dizer, eu conheço, eu domino as Escrituras, vamos dizer assim, mas eu não faço nada do que está escrito lá, eu estou me enganando. Eu sou um tolo. Eu estou me enganando. Porque a partir deste momento eu estou cometendo pecado. Ora, e se eu peco, eu não estou discernindo. Né? Eu achei que com esse esquema a gente conseguiria ir um pouquinho mais rápido. Mas não. E está aí. A aula de hoje, né? Vamos parar aqui. Veja, se eu souber tudo isto aqui, conheço o falso mestre, conheço as ideias modernas revestidas de linguagem bíblica, conheço os modismos, né? Permaneço na verdade. Não tem nada a ver uma coisa permanecer e praticar, é diferente. Tá? Tenho a Bíblia escondida no meu coração para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista. O discernimento é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, a minha percepção foi mudada. Eu sou maduro, eu consigo analisar. Eu sou maduro no termos de análise de experiência.
Eu tenho equilíbrio emocional, eu sei usar a razão e a emoção. Estão controladas, estão submetidas à iluminação da palavra de Deus. Mas sendo tudo isto, não erro porque eu conheço as Escrituras e o poder de Deus. E tudo isto eu não faço nada, você é um inútil espiritual, inútil. Somos inúteis, porque mesmo fazendo, depois de fazermos tudo, o que nós devemos nos considerar? Servos inúteis. Imagina se eu não fizer nada disso. Então, erro quando eu não faço. Então, na lição de número 13, nós falamos sobre o discernimento cristão, a importância. Nós falamos sobre a necessidade, sobre as fontes e sobre a prática. Tá bom? E vamos encerrar com o discernimento espiritual, nos dando capacidade para reconhecer e rejeitar os falsos mestres e ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, fiquemos todos com a paz do Senhor. Até a próxima aula, que é a lição de número 1 do próximo trimestre, se o Senhor nos permitir. E só nos resta dizer amém.